Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui apresentaremos toda semana evidências que impactam a nossa prática. Eu sou a Aline, médica de família, trabalho com telemedicina. Eu sou o Patrick, também médico de família, preceptor na Santa Casa e atuo em consultório próprio. E eu sou o Luciano, sou médico de família, especialista em saúde digital, faço atendimentos presenciais e online e sou supervisor do programa Mais Médicos. Gostaríamos de lembrar que nada do que falamos aqui representa as posições das instituições onde a gente trabalha e representam apenas o nosso ponto de vista como médicos. As referências vão ficar disponibilizadas na área de descrição de texto do canal onde você está ouvindo. E temos 3 artigos hoje. Um que vai falar sobre tratamento da queratose pilar, que é o Patrick que vai trazer. Um outro que é uma opinião científica sobre testagem em reserva ovariana. E o meu que vai trazer as questões sobre quetiapina e uso para insônia. Vamos começar por esse. É um artigo científico que foi produzido e feito por Modesto Low e publicado no Jornal de Clínica de Cleveland. Não é um jornal muito grande, mas é um artigo muito bem feito, foi publicado em 2021. A escolha desse artigo veio porque a gente tem encontrado na prática muitos casos de pacientes com uso de quetiapina, tanto para transtornos de saúde mental mais grave, quanto para transtornos mais leves, eventualmente nem transtornos muito específicos, e os efeitos da quetiapina, na minha opinião pessoal, não estão conforme eu gostaria que fosse, por uma medicação tão disseminada. Isso levantou um questionamento por que então que estão usando tanto quetiapina para insônia? E é um uso que é off-label, mas é um uso que está disseminado pelo mundo inteiro. Um monte de gente está usando. E a pergunta ficou: será que são melhores do que os antistamínicos, que numa época era uma febre ficar usando antistamínico o tempo inteiro, e a gente foi vendo que não faz diferença nenhuma? Ou será que ele está indo nessa linha, né? Então, o objetivo do artigo foi avaliar o uso de quetiapina para insônia primária. E foi trabalhado através de revisão de literatura, tentando encontrar evidências científicas baseadas em literatura de uma forma mais ampla. Os resultados trouxeram que, ok, ele é um antipsicótico de segunda geração e que o uso é off-label para insônia. Não é oficial, não é formal, não é recomendado. E comparado a outras drogas, ele até pode dar menos efeitos adversos, principalmente pensando em distonia e síndrome, sintomas extrapiramidais. Porém, ele tem efeitos adversos expressivos, tá? Eu vou falar um pouco mais desses efeitos, mas basicamente aumenta peso, pode gerar síndrome metabólica, colesterol e glicose alterados, e pode prolongar o QT no eletrocardiograma. Temos riscos relevantes para idosos, então é algo que a gente precisa considerar com muito cuidado. E esse fenômeno mundial faz com que hoje seja a terceira medicação mais prescrita, está só classe de medicação mais prescrita, atrás de benzo e do zolpidem da vida. E a dose usual para realizar essa sedação é uma dose entre 25 e 100 miligramas. Ele tem efeitos mesmo em baixa dose, que além dos efeitos negativos, como eu já citei, vale reforçar, de ganho de peso, aumento de pressão arterial, glicose, e aumento de mortalidade geral e eventos cardiovasculares em idosos. Em trabalhos feitos, mostrou efeito positivo para a insônia. Então, a gente tem um trabalho de 2004 que avaliou 14 pessoas saudáveis, tá? Então, eram pessoas que não tinham a necessidade de uso de medicação, mas avaliaram a qualidade de sono dessas pessoas e, através de meios subjetivos, entendeu-se que a melhora na qualidade de sono. Tem estudos pequenos, com poucos pacientes e com algumas mudanças significativas, outros nem tanto, e tem alguma evidência apontando para insônia e pesadelos, principalmente em pessoas que passaram por transtornos do estresse pós-traumático. Então, basicamente, esse é um público-alvo mais sensível a efeitos positivos da medicação. Resumindo, apesar deste efeito, ele é um efeito limitado que deve ser considerado muitas vezes se a gente precisa prescrever essa medicação ou não. Tem um efeito um pouco mais importante em pessoas que têm transtornos mentais mais graves, depressão grave, transtorno bipolar, esquizofrenia. Então, este efeito de sedação ele pode ser um efeito maior, até com maiores doses. E para a população geral,
tem que ponderar muito o quanto esse efeito é positivo e ficar bastante de olho. Não é basicamente prescrever e esperar, porque tem esses efeitos colaterais ali à espreita, com aumento de peso, aumento de PA, prolongamento de QT. Então, aprecie com moderação. Acho um ótimo ponto e o artigo, viu, Lu? Até porque eu tenho usado um pouco, tenho prescrito. Mas eu acho que ele acaba entrando como uma terceira tentativa, assim. Eu não sei se vocês acabam usando na prática ou não. É isso, eu acho que tem um lugar do benzodiazepínico. Geralmente eu começo, né, depois de higiene do sono e alguma medicação, às vezes até homeopática com o Zolpidem. E aí geralmente eu fico na dúvida se eu vou para um frontal, para um alprazolam, benzodiazepínico, ou se eu vou para uma quetiapina. Acho interessante saber dos efeitos que tem. Ao mesmo tempo é isso, né? Assim, remédio tem efeito colateral. Então vale julgar se a coisa que, né, o efeito colateral vai ser pior do que a falta de sono do paciente e melhor do que os efeitos colaterais dos outros. Porque assim, Zolpidem também não é uma medicação incólume, né? O paciente vira tem pesadelo, noite mal dormida, síndrome das pernas inquietas. Então, medicação para dormir, acho que ainda está difícil, né? Tudo vai ter algum grau de contraindicação para a gente pensar. Exato. E Lu, tem algum tempo de tratamento que eles colocam aí? Dado a diversidade de trabalhos, eles não sistematizaram nenhum tempo não, Aline. Uhum. Não Porque, temos uma resposta de tempo. sim, insônia é um desafio, né, na prática e tratamento enfim, de sono. Mas acho que a gente fica muito preso à ideia de medicações que vão ser de uso contínuo e indeterminado, né? E talvez o que a gente tenha que ponderar, principalmente, seja tempo de tratamento, né? O que a gente espera de resposta, né? Porque assim, depois de anos, né? Enfim, a gente também está submetendo as pessoas, talvez sem ter conversado, né? Sem ter ponderado esse aspecto, há um tratamento, enfim, há doses contínuas de uma medicação que traz efeitos colaterais, né, de longo prazo, então, para além dos efeitos de curto prazo. Então, acho que de ponto de atenção eu fico com isso, assim. Concordo, e eu queria fechar aqui com a resposta do como isso muda na minha prática, né? Um rápido resumo, eu me formei há 20 anos atrás e era benzodiazepínico que era basicamente a única opção. Ao longo do tempo eu me encantei com a ideia do Zolpidem, mas depois eu fui desiludido com os efeitos adversos e toda essa questão complicada que teoricamente coloca o Zolpidem muito próximo ali de um benzodiazepínico e eram as minhas duas únicas opções até então. Agora eu estou buscando novas ideias, não entendo a risperidona, desculpa, não entendo aqui a quetiapina, desculpa, até falhou o nome. Não entendo a quetiapina como mais um desses três, tá? Eu acho que não está ali na mesma classificação. Ele seria um tratamento alternativo, na minha visão, e de preferência por curtos períodos, onde você tentou ali um mês, não teve efeito nenhum, parou, teve um efeito muito bom, você tem 2, 3 meses ali para fazer um ajuste em outros fatores, manejar problemas de saúde mental mais basais e poder ajustar aí um pouco melhor esse sono da pessoa. Então, não acho que ele é a solução definitiva também não. Existem novas drogas que eu ainda não revisei, vou tentar encontrar um artigo dessas drogas um pouquinho mais modernas do que os Zolpidem, mas que estão ali naquela classe também, para a gente trazer mais discussão nesse assunto no futuro. Inclusive até a terapia cognitivo-comportamental, né, para insônia, enfim, acho que é interessante a gente falar sobre isso. Legal. Bacana, vamos para o próximo? Vai lá, Patrick. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre opções de tratamento de queratose pilar e as suas variantes em uma revisão sistemática, feito por um Jalal Magfour. Não lembro de onde ele é, depois eu vou checar. Acho que a importância de falar um pouco de queratose pilar. Para quem não sabe, queratose pilar são aquelas bolinhas que ficam, às vezes, em muitas pessoas, a pele fica mais seca, a pessoa parece que tem umas bolinhas na parte de trás do braço. Essa é a forma mais comum, mas não é a única, tá? Essas bolinhas, na verdade, elas são folículos que estão tampados, porque a pele dessas pessoas produz muita queratina, por isso que queratose, bloqueia o folículo e o pelo não consegue nascer, não consegue respirar direito,
fica geralmente ou esbranquiçado ou avermelhado, geralmente mais seco e mais áspera a pele da pessoa. Tá? Eu achei interessante a prevalência dessa condição, não dá para chamar de doença, né, porque ele é assintomático geralmente, mas a condição é que até 80% dos adolescentes, dependendo do estudo, podem ter algum grau de queratose pilar, e com relação ao mundo dos adultos, 40% dos adultos pode ter queratose pilar. Formas mais leves, mais intensas, mas são números razoavelmente expressivos. O lugar mais comum é o braço, no tríceps, depois vem coxa, nádegas e bochecha. Então não é só o braço. Geralmente é sintomático, algumas pessoas vão ficar incomodadas com isso. Por que é importante trazer esse artigo também? É porque acho que a literatura tem muitas opções e pouca definição. Assim, eu estou cheio desses artigos hoje, na verdade, né? Onde as pessoas vão falar um monte de coisa e as pessoas estão entendendo um pouco do que faz. Essa revisão sistemática encontrou 1.150 artigos, mas só 47 foram inclusos no estudo, tá certo? E um dos seguintes resultados, outcomes, foi avaliado, pelo menos em cada um dos estudos. O eritema, né, se a pele estava mais vermelha, textura da pele ou pigmentação. Combinado? Foi avaliado principalmente a comparação entre tipos de laser e medicações tópicas. E o resultado em relação às intervenções foi que os medicamentos tópicos têm eficácia, tá? Então desde emolientes, tacrolimo, ácido azelaico, salicílico. Vitamina A tem uma eficiência duvidosa, vitamina D não tem eficiência, mas nenhum dos tratamentos tópicos gerou uma resolução da doença, ela sempre recidivava em alguns meses. Ao contrário do tratamento com laser, onde ele resolvia o problema do tamanho do folículo, da quantidade de queratina produzida, que melhorava. Então, os dois tinham benefício, mas o laser tinha um benefício mais duradouro, por assim dizer. Honestamente, achei o artigo muito fraco. Tá? Assim, o autor é representante de várias indústrias farmacêuticas e speaker para elas, consultor para elas. Não, confesso que eu não achei um estudo, novamente, imparcial, mas claramente a pessoa tinha uma agenda para trazer ali dentro, e a própria montagem do estudo, assim, não tinha uma tabela de intervenção, não tinha uma tabela de pacientes inclusos. Eu achei, no geral, assim, a gente vai falar do como impacta a minha prática, mas acho que não sei, assim, eu fico achando que é um artigo montado muito mais com uma agenda do que com algum conhecimento, uma busca de um conhecimento científico interessante, assim. Então, apesar do tema ser interessante, alguns pacientes têm buscado com essa queixa, eu tenho passado a medicação tópica e estava considerando se tinha que pensar em alguma opção de laser, mas esse artigo não me convenceu que eu tenho que fazer isso, na verdade. Acho um ótimo ponto, Patrick, assim, principalmente considerando, né, quanto o laser tem de custo, né, que é super elevado, assim, né, isso impactaria bastante o financeiro, assim, das pessoas. Acho que a gente precisa ter mais segurança mesmo para indicar. O Patrick, você considera isso uma questão estética? Se a pessoa considera, sim. Assim, às vezes tem gente que não incomoda nada, não fica incomodada com o próprio quadro, também não fico. Se a pessoa está incomodadíssima, né, aí a gente conversa em volta disso. Legal, obrigado. Eu me pergunto mais para entender aqui onde eu coloco isso na minha prática também. Também fico com uma condição assintomática que às vezes incomoda por estética e às vezes não. Então bem subjetivo, né? Mas vão ter pessoas, eu acho que já tive pacientes que evitavam usar alguns tipos de roupa por conta do padrão das lesões, assim, né, da queratose. Então, ou mesmo, né, porque principalmente talvez nem no olhar, né, mas no toque, né, então algumas pessoas que não se deixavam ser tocadas, assim, né, por conta dessa questão. Então, acho que leva para outros níveis, às vezes. Show de bola. Eu acho que eu já falei como isso impactava a minha prática, então a gente pode seguir para o último. É isso, Aline? Então, eu vou seguir e hoje eu vou falar, eu trouxe, na verdade, uma opinião de um comitê, não é um tipo de estudo que a gente comumente traz aqui, mas eu achei interessante. Vai falar sobre testar testes e interpretação de medidas de reserva ovariana. Ele foi elaborado por um comitê de prática da American Society for Reproductive Medicine,
e eles fazem uma revisão sobre a avaliação da reserva ovariana, que é definida pelo número de oócitos remanescentes no ovário ou quantidade de oócitos. Esse artigo ele vai explorar as ferramentas disponíveis para avaliar a reserva ovariana, suas implicações clínicas e a capacidade dessas ferramentas em prever o potencial reprodutivo. Então, diferentes marcadores vêm sendo utilizados para essa finalidade, incluindo níveis hormonais, como do hormônio antimuleriano, mais antigamente de FSH, estrógeno, e imagens ultrassonográficas dos ovários, com a pesquisa de folículos antrais. A revisão destaca que, embora esses testes eles sejam excelentes preditores da quantidade de oócitos recuperados, né, após a estimulação ovariana para uma fertilização in vitro, eles são preditores pobres do potencial reprodutivo, independentemente da idade. O que significa, né, que um teste da reserva ovariana, ele não deve ser utilizado isoladamente como um teste de fertilidade, ou, pelo contrário, né, para negar a reprodução assistida a algumas pacientes. Então, o artigo ele vai examinar a aplicabilidade e a precisão desses testes em alguns contextos. O primeiro deles, né, mulheres com fertilidade não comprovada. Esses testes de reserva ovariana, eles são preditores pobres do potencial reprodutivo, conforme foi demonstrado em alguns estudos, que não encontraram nenhuma correlação forte entre os marcadores, né, o resultado desses marcadores, e a capacidade de conceber. Então, alguns estudos, inclusive, mostraram que mulheres com marcadores considerados baixos tiveram a mesma taxa de concepção de mulheres com marcadores em níveis mais altos. Entre mulheres com infertilidade, os resultados de testes de reserva ovariana, eles não são mais úteis do que a idade da mulher na previsão de gravidez sem assistência, e eles não ofereceram melhora significativa para modelos de predição de gravidez já estabelecida. E no contexto de sucesso do tratamento após estimulação ovariana e inseminação intrauterina, a evidência sugere que esses marcadores de reserva eles não prevêem a probabilidade de sucesso seguindo a estimulação ovariana com a inseminação intrauterina. No contexto de previsão de resposta ovariana a resultados de fertilização in vitro, então o hormônio antimuleriano e a pesquisa de folículos antrais, eles são bons preditores da resposta ovariana e quantidade de oócitos coletadas, né, na FIV, e eles têm uma associação fraca com resultados qualitativos, né, se vai conceber ou não, como qualidade do ócito, as taxas de gravidez e nascimentos vivos após fertilização in vitro. Então, o comitê ele concluiu que o hormônio antimuleriano e a pesquisa de folículo antral são atualmente os marcadores mais simples, sensíveis e específicos de reserva ovariana, e eles são indicadores confiáveis de resposta ovariana em tecnologias de reprodução assistida, mas devem ser utilizados com cautela para prever potencial reprodutivo ou tomar decisões de tratamento baseados exclusivamente nesses testes. É importante garantir que, nesses contextos, a decisão clínica seja tomada com base num atendimento completo, né, do potencial reprodutivo da mulher, considerar a idade e outros fatores relevantes. Para quem não está familiarizado, tem muita instituição, empresa, laboratório que hoje faz um teste aleatório de hormônio mülleriano numa mulher. A depender do resultado, vai se tomar a decisão de fazer congelamento de óvulo ou não. Então, pelo que você está me trazendo, Aline, eu acho que esta é a grande questão, né? Não é um uso que tem respaldo na literatura com força científica interessante, né? Exatamente. Eu achei curioso que um comitê de especialistas traz esse assunto, né? Quando, na verdade, o mais comum é o contrário, né? Que se estimulasse isso daí. Mas a verdade é que a evidência não mostra que a gente consiga um resultado de predizer, né, a fertilidade das mulheres no futuro com base nesse resultado, né? A capacidade de conceber, né? Com base nesses
nesses testes. Então, para mim, assim, tem se tornado cada vez mais comum na prática mulheres chegando pedindo por testes desse tipo, né, querendo saber o quão férteis são, né, por eventualmente estarem querendo postergar um pouco, né, o momento de gestar, ou por não saberem realmente se querem ou não gestar, né, querem ou não ser mães. Então, e a resposta fica, e claro, e na mídia tem isso que você falou, Luciano, vem aqui, faz seu teste, tome conta, né, tenha controle sobre a sua fertilidade. A gente não tem essa resposta, esses testes não estão respondendo isso. Boa, gostei assim também, acho que é uma coisa que tem chegado pouco para mim na prática, mas eu tenho visto algumas propagandas em volta disso mesmo. Bom saber que já tem uma resolução que é fake news, então. Show de bola. Eu queria fazer uma pergunta paralela ao tema, posso? Claro. Porque isso, agora, pensando em fertilidade e gestação, uma das coisas que eu tenho ficado, algumas pacientes dos 35, 40, que estão perguntando o que eu acho delas engravidarem mais para frente e não agora. Assim, a mulher né, tá focada na carreira e estava focada geralmente na carreira, alguma coisa, e ela está pensando em ter filho mais para frente e como que a medicina, pergunto minha opinião pessoal, mas eu queria entrar um pouco para você, Aline. Como se isso tem chegado para você, de mulher de 35, 40 anos, falando sobre qual a certidão não, né, mas o grau de certeza que ela pode ter para ter filho mais para frente e como você tem lidado com isso. Não, isso tem chegado muito para mim, e acho que é uma coisa que eu tenho feito mesmo, uma reflexão pessoal, assim, então acho que eu tenho compartilhado bastante sobre a minha reflexão pessoal. Assim, as técnicas, né, de congelamento de ovos, as técnicas de fertilização, elas estão se desenvolvendo, enfim, muito, né, e eu considero alguns pontos. Primeiro, acho que o desejo mesmo, né, gestar vai ser uma coisa, assim, imprescindível para você, né, porque eventualmente maternar pode vir de, enfim, uma infinidade de possibilidades, né, então, aí eu coloco esse ponto, quão importante é gestar. Segundo ponto, que eu acho que é importante, dinheiro, né, porque custa caro fazer pensar uma estimulação, depois você faz, né, o congelamento, você vai conservar esses óvulos durante um tempo, anos, né, depois você vai fazer a fertilização e tal. Então, isso vai envolver um dinheiro que não é pequeno. Essa técnica, ela tem uma taxa de falha que não é pequena também, então não é 100%, assim, você, de novo, o marketing do tenha controle sobre a sua fertilidade não cabe, assim, mesmo fazendo um congelamento de óvulos, a gente pode ter uma taxa de falha, né, da fertilização. E, então, assim, ponderando todos esses pontos, acho que a gente é capaz de separar um pouco o que é uma mídia, né, colocando essa pressão para a gente tomar essa decisão agora, e um tanto que é a nossa responsabilização sobre o nosso desejo, sobre o que a gente quer fazer nesse momento. Eu quero focar na minha carreira, eu quero agora é o momento que eu acho que eu quero ter filhos, e mais para frente eu vou pensar nisso e vou arcar com a minha decisão de ter deixado mais para frente. Enfim, tenho colocado essas, não sei se, assim, não sei se responde exatamente a sua pergunta, mas é como eu tenho refletido sobre isso. Não, responde sim, acho que é justamente disso, assim, né, como a gente divide com a pessoa e fala que... Porque eu tenho a impressão também que as pessoas têm sido vendidas uma mentira, que ela vai conseguir, né, daqui a 10 anos ela vai conseguir, né, se ela congelar o óvulo hoje em dia, daqui a 10 anos ela vai com certeza engravidar, e vai ser um pouco mais de risco, mas ela com certeza engravida. E eu tenho tentado também dividir bom, depois a gente pode até olhar os valores de porcentagem, mas se eu não me engano, para uma FIV, tipo, o melhor dos casos é 50%, assim, né? Então, tipo, se tudo der certo, ainda é um coin flip, né? Joga moeda pra cima e vê se dá certo. Exatamente. Eu acho que esse pai é menor ainda. Eu acho que isso, no melhor dos casos é 50%, então, mas em todo caso é bom deixar claro que esses métodos, eles estão
não são nem um pouco a certeza que eles vendem para a população em geral, para a gente também. Exatamente, exatamente. É isso por hoje, pessoal. É isso. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. E um abraço.